Olá, bom dia. Vamos para a nossa meditação sistêmica. Esperar um pouquinho para vocês entrarem. Não sei, estou em outro cenário hoje. Hoje estou na casa aqui da minha mãe. E por isso que o cenário aqui está diferente. Bom dia, Aline. Me diz se tá ok o som, por favor. Que eu tô num outro ambiente aqui só pra ver se tá tudo ok com o nosso som de hoje. Ah, perfeito, obrigada, viu? Bom, porque, né, tô na casa da minha mãe e aí a gente vai hoje fazer a meditação, então, sobre todo aquele peso que a gente tá carregando. Até a hora que eu tinha entrado aqui, um pouquinho antes da gente começar, não tinham perguntas. Então, se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai direto para fazer a meditação. Se surgir alguma dúvida nesse meio aqui, eu vou responder para vocês, senão a gente já vai direto tirar todo esse peso, né? Então, só para contextualizar aqui a meditação dessa semana. Essa semana, né, o que eu quis trazer para vocês foi muitas vezes esse peso que a gente carrega, né, aquele de fazer demais, de se sentir exausta e que na maioria das vezes quando isso acontece, bom dia Marcele, Fernanda, bom dia. Então, quando a gente faz demais, principalmente dentro de uma relação, isso tende a desequilibrar essa relação. E quando uma relação ela está desequilibrada, quando só uma parte faz, como eu postei até o meme lá ontem, né, de virar mãe daquela pessoa, essas relações elas tendem a acabar, essas relações elas não têm força, porque é um adulto e uma criança se relacionando, e a pessoa, por mais que ali, né, esteja muitas vezes até ok, é pesado para ela estar nesse lugar de criança, né, ver o outro como grande dentro da relação. Então não é bom para nenhuma parte, não é bom para quem só quer doar e também não é bom para quem ficar no lugar de só receber. Então é importante ir sempre equilibrando esse relacionamento. Mas então, tá bom, Camila, mas por que eu tenho tanto essa tendência de fazer demais? Primeiro que isso é um desejo de amor, então eu penso que se eu fizer muito dentro daquela relação, esse outro vai ficar, esse outro vai me amar, esse outro não vai me abandonar. Então eu desejo tanto o amor que eu acho que fazer demais é uma forma. E onde isso começa? Começa lá na minha história familiar. Bom dia, Eliane. Começa lá na minha história familiar. Como é que era a dinâmica lá? Eu era, por exemplo, a filha mais velha e eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Eu era muito cobrada. A minha mãe e meu pai trabalhavam e eu tinha que fazer tudo dentro da minha casa. Como é que eu entendi quem eu precisava ser para ser amada? E eu vou repetindo isso na minha vida de adulto. Se lá atrás eu entendi que eu tinha que cuidar de todo mundo, eu tinha que cuidar, às vezes, um pai doente, ou com questões, por exemplo, com vício, ou um pai que foi embora e a mãe ficou, e aí eu virei parceira dessa mãe, tendo que ajudar muito essa mãe, ou seja, eu saí do meu lugar ali de pequena, de filha, e fui ficando de igual para igual com a minha mãe, fazendo demais ali. Tudo isso que acontece lá faz com que você agora reproduza isso na sua vida e dentro do seu relacionamento. Então, como é que eu mudo isso? Voltando lá. Voltando primeiro para o seu lugar de filha em relação lá aos seus pais. Pode ser que, por exemplo, hoje a sua mãe te use, vamos colocar assim, te use como a confidente dela, entre o seu pai e sua mãe, você virou a confidente da sua mãe, ou você ficou ali no meio dos dois, então quando tem brigas é você que vai estar lá e vai mediar. Entenda que tudo isso é sair do seu lugar. Vocês conseguem entender que o lugar de um filho é, olha, vocês são grandes, essa é a história de vocês,
eu olho para minha vida, eu olho para o meu futuro. Aí eu vou do meu lugarzinho aqui, pequena diante dos pais, mas adulta aqui diante da vida. Aí eu consigo encontrar alguém também, um adulto. E aí eu vou equilibrando, porque eu sei que uma relação entre adultos, ela é de equilíbrio. Eu dou e eu recebo. Eu falo para essa pessoa o que eu preciso, eu falo para ela o que é importante, o que eu preciso para eu estar bem ali dentro dessa relação. Porque fazer demais, por mais que talvez você tenha feito isso a vida inteira e você já está acostumada a fazer muito, mas isso dói, isso é pesado, isso é cansativo e pior, você vai chegar uma hora que você vai estar ressentida com o outro. Você vai cobrar o outro, você vai dizer, olha o quanto que eu fiz por você e você não retribuiu. Você não me deu de volta aquilo que eu queria. Então, lembre que desde o primeiro dia, sei que aqui, né, trato com muitas mulheres que estão solteiras ou que estão conhecendo alguém agora, que está no comecinho dessa relação. Desde o primeiro momento, vá equilibrando esse relacionamento. Vá dando um pouquinho e observando se esse outro também está disponível para troca. Se ele também quer doar, se você percebeu que, olha, dei um pouquinho aqui, ele não tá disposto a trocar, você vai continuar numa relação com uma pessoa que você já tá vendo que não está disposto? O que muitas vezes, por conta dessa primeira história aí do passado, desse entendimento, né, ainda infantil de o que eu preciso ser para ser amada? Então tá bom, eu entendi lá, como eu falei, entendi lá na minha história que para eu ser amada eu preciso fazer muito. Tem que fazer, assim como eu fazia lá atrás. Foi isso que eu entendi. Só que agora você é uma adulta. Agora você vai olhar e falar, será que é isso mesmo? Será que eu preciso fazer tanto assim? Ou eu quero uma relação saudável? Eu quero uma relação realmente entre adultos que querem trocar de fato dentro de um relacionamento. Essa é uma lei, né, da lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio. Então, Bert Hellinger já falava, para uma relação funcionar, para que uma relação dê certo, ela precisa estar equilibrada entre o dar e o tomar. Lembrando que a lei do equilíbrio, ela funciona para relações em que as duas partes chegam juntas. Então, um relacionamento amoroso, em uma amizade, em uma relação, às vezes, de colegas de trabalho. Então, as duas partes chegam juntas e trocam. No caso de pais e filhos, aí é outra lei, né? Que é a lei da hierarquia, que os pais dão e os filhos tomam. Então, é um pouquinho diferente, mas aqui a gente tá falando que uma acaba influenciando na outra. Então, se lá, na lei da hierarquia, eu já estou fora do meu lugar, ou seja, eu já estou fazendo mais, fazendo pela minha mãe, fazendo pelo meu pai, eu já saí do meu lugar ali, né, do meu lugar de filha, de quem chegou depois de pequena, e aí isso vai impactando na lei do equilíbrio nos relacionamentos amorosos. Então, o que eu quero aqui que vocês levem, assim, se vocês forem levar algo daqui, levem isso. Tudo começou lá na sua história familiar. Como é que foi lá? Quem você precisou ser lá? E no teste, né, que eu deixei nos stories, então se você não fez o teste, depois vai lá, eu fiz um teste para vocês entenderem onde eu tô hoje. Então eu tenho as opções lá, no fim tem o resultado do teste, exatamente para vocês entenderem onde eu tô. Quem sou eu hoje? Qual é o lugar? Por que eu não me permito pedir? Por que eu não me permito hoje ser vulnerável? E aí, tendo esse panorama do lugar que você tá hoje, volta lá na sua história e perceba como é que foi lá pra você.
que essa criança precisou fazer, o que essa criança precisou ser. E agora a gente vai, né, fazer a meditação, mas vai lá nessa criança e diga: tudo bem, precisou ser assim naquele momento, mas não precisa mais. Eu posso ser apenas quem eu sou, não preciso mais fazer demais. Será que a sua criança podia lá pedir, ela podia expressar o que ela estava sentindo? Muito provavelmente não. Será que essa criança precisou crescer antes da hora? Tudo isso vai impactar no equilíbrio. Então, olhar lá, olhar para essa dor infantil, olhar para essa menina que fez tudo o que ela achava que ela tinha que fazer, que ela entendeu que ela precisava ser para ser amada. E entender que ela pode ser amada por ser quem ela é agora. Que ela não precisa mais fazer demais. Que ela já recebeu o suficiente, ela já recebeu o amor que ela precisava para chegar aqui. E agora ela é responsável por se dar esse amor. Tá bom? Faz sentido, gente? Me diz. Os cachorros estão latindo aqui. Ai, deixa eu pegar meu copo de água. Me diz se faz sentido, curta pra eu saber. E se você... Deixa eu pôr aqui. Sim, que bom, Val. Vocês fizeram o teste, gente? Se vocês não fizeram, não sai daqui agora, hein? Depois vocês vão lá e fazem o teste. Printa pra saber, olha, o lugar que eu tô aqui hoje é agora. Os testes, gente, que eu coloco, eles são pensados exatamente pra trazer isso pra realidade. Pra assim, olha, né, situações, né, pra que você entenda onde tá. Você fez? Qual que deu sua resposta? E outra coisa que eu digo, então depois vão lá, se vocês não fizeram o teste, faça o teste, depois que a gente meditar. A meditação vai ficar aqui salva, então depois se você quiser também voltar e fazer de novo, tudo bem também. Lá tem as opções na enquete, né? Eu sempre coloco lá pra vocês apertarem. Eu sei que às vezes, eu não vou apertar, né? Não vou clicar aqui, mas... E claro, a primeira coisa é pra você mesmo. Mas, pra mim, quando vocês respondem lá, e eu vejo, por exemplo, olha, a maioria respondeu, sei lá, C, vamos supor. Eu sei como é que é a dor da maioria. Então, eu trago coisas baseadas no que eu vejo. Olha, vocês aqui estão mais nesse lugar. Então, para mim, né, como... para eu poder ajudar vocês como profissional... É importante que vocês apertem lá, cliquem lá na opção que faz mais sentido, porque aí eu baseio todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês na resposta. Então, façam sim para vocês, né, para que isso seja uma consciência, né, tragam uma consciência, mas se vocês puderem também lá responder para eu saber onde vocês estão, também é muito importante. Por conta disso, porque aí eu vou direcionando as coisas que eu trago aqui para que faça mais sentido, né, para a maioria de vocês. Val, não lembro, só sei que está no lugar de não pedir ajuda. Exato, perfeito. Então é exatamente isso. Então se lá atrás, né, e isso não é jamais preocupar os pais, jamais preocupar a família, mas se de alguma forma você, né, teve essas necessidades negligenciadas, se você não podia expressar o seu sentimento, se você não podia pedir ajuda, porque você estava ali sempre responsável, talvez, pela família, ou sentindo que você estava num lugar maior do que era o seu, você vai crescer exatamente nesse lugar. Eu não posso, eu tô sozinha, eu não posso pedir ajuda. Só que essa criança, ela tá aí dentro. E quem agora? Para quem que ela vai pedir ajuda? Para a adulta. Então olhar para essa menina e dizer, tudo bem, eu tô aqui, eu posso te ajudar. Quantas e quantas vezes eu já falei isso aqui várias vezes.
quantas e quantas e quantas constelações eu vi que a adulta tava dando as costas para a criança. E aí, né, tem a reclamação, ai, mas meus relacionamentos não dão certo, ai, mas né, nada dá certo. Só que a primeira pessoa a dar as costas é você mesma. Então, eu respondi, né, algumas perguntas de vocês esses dias. Ai, eu nunca sou escolhida. Ai, eu só encontro homens que não querem nada. Entende onde começa? Se você hoje, como adulta, é a primeira das costas pra você, pra menina que você foi um dia. E como é que você quer que um relacionamento dê certo agora? Então, olhar para essa criança é essencial, entender a dor, entender que a questão não é o relacionamento de hoje, é algo que veio anterior, é uma dor lá que está no seu passado. É um pedido de amor. Quando eu faço demais, no fundo, eu quero muito ser amada. Eu quero muito e eu acho que se eu fizer, eu vou receber de volta. Tá bom, gente? Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu ver se entrou alguma pergunta aqui. Que aí se tiver eu respondo, senão a gente já vai começar a nossa meditação. Não, então vocês não me fizeram perguntas hoje. Então a gente vai começar a meditar. Vou pôr uma musiquinha para vocês aqui. Ficando doente. Ficando doente tem a ver com isso? Sim, pode ter a ver com isso, sim. Eu teria que entender um pouco mais, mas tudo que o corpo, né, expressa, existe algo anterior a isso. Vou dar algumas ideias aqui, por exemplo, se eu só tinha atenção ou se eu só podia descansar quando eu estava doente, eu posso usar do ficar doente para ter atenção ou para poder descansar. Se eu sou uma fazedora, se eu sou uma pessoa que faço demais, como é que eu vou parar? Como é que o meu corpo vai dizer, olha, para um pouco, descansa? Talvez ficando doente pode ser um motivo. Ou isso, né? Muitas famílias, principalmente famílias mais antigas, né? Às vezes tinham muitos filhos, ou às vezes, né, uns pais trabalhavam muito. E a gente tem, né, muito essa tendência de quando fica doente, aí você dá atenção, né? Aí fica mais... às vezes você pode comer errado, tem um mimo, vamos por assim. Então, se você é carente, se você sente que faltou algo, talvez a doença venha como uma forma de buscar essa atenção, de buscar esse carinho. Eu moro sozinha e faço isso comigo mesma. Trabalho demais na casa pra mim. Trabalho demais na casa pra mim. Não entendi muito bem. Eu moro sozinha e faço isso comigo mesma. Eu trabalho demais. Eu só não entendi muito esse finalzinho, Aline. Trabalho demais na casa pra mim. Me explica melhor isso. Para eu entender. Excesso de trabalho, exatamente. Então, o que é o excesso de trabalho? Não quero entrar em contato com a minha dor. Quando eu tô trabalhando, quando eu tô fazendo demais, eu tô ocupando a minha mente para o fora e não tô conectada com o dentro. Eu não tô olhando pra minha dor, eu não tô olhando para as minhas necessidades, eu não tô olhando para o que eu preciso. Agora, eu não tô olhando pro relacionamento. Eu sinto o coração acelerado. Pode ser uma ansiedade, né? Pode ser uma ansiedade. E claro, né, tudo que eu falar aqui em relação à doença, procure ajuda médica. Seja algo físico, seja algo emocional.
não dispense a ajuda médica se for importante, tá? Mas pense isso, fazer demais para mim mesma, então eu não estou fazendo pro outro, mas eu estou fazendo para mim mesma. O que eu estou fazendo? Não tenho tempo para o outro, fujo das relações, não olho para minha dor, porque eu tô mental, tô fazedora, então toda a minha energia está no fazer, está na mente, e eu estou desconectada do meu corpo. Como mulheres, né, isso é extremamente cansativo, porque o feminino, ele está no corpo, ele está no sentir, nessa conexão com a gente. Isso é muito importante, estar conectada. Só que se tem muita dor ali e eu não quero olhar, eu rompo, eu me desconecto e eu fico só na cabeça, para não sentir. E aí, não quer dizer que eu não estou sentindo que a dor não tá lá. Eu só não estou olhando para ela. E aí pode ser que venha na parte física, nesse cansaço ou em alguma doença, porque eu não estou olhando para algo ali que precisa ser visto. Aline, exatamente isso. Que bom que fez sentido aí. Vamos lá, mais alguma dúvida de vocês? E aí vamos começar, já está separadinho aqui. A gente vai meditar então sobre soltando o peso de segurar tudo sozinha, porque isso é exaustante. E pense que, claro, eu sei, sabe, eu já estive muitas e muitas vezes nesse lugar, e principalmente quando a gente faz algo, às vezes foi né, quando eu comecei a trabalhar, né, por conta, sair, porque quando você trabalha, eu no meu caso, né, quando eu trabalhava numa empresa e tinha horário de entrada e horário de saída, era mais tranquilo, acabava, né, às vezes tinha uma outra coisa para resolver, mas era mais tranquilo. Depois, né, que eu comecei a trabalhar por conta e fazer algo que eu adoro, né, que eu amo, que é trabalhar aqui, né, trabalhar com a constelação, eu passava assim dias da hora que eu acordava, a hora de dormir assim no trabalho. E claro que isso foi me causando também uma exaustão, por mais que eu amasse muito. Mas aí é o aprendizado de parar. Foi um aprendizado e é pra mim um aprendizado também de, por exemplo, ter um horário de almoço, ter um horário de descanso, ter um horário de desligar o celular. Porque ninguém vai fazer isso pela gente. Ninguém. Só a gente que pode se olhar com amor. Agora, como adultas, e todas nós que estamos aqui somos adultas, é só a gente que pode se amar. E se eu acho, né, se vocês acham, ai, faltou, devia ter sido diferente, eu devia ter, né, minha mãe devia ter feito mais por mim, eu gostaria de ter sido mais amada. Não dá pra reivindicar mais lá. Se eu acho que faltou atenção, carinho, sou eu que tenho que me dar isso agora. Não são mais meus pais, não é mais o meu parceiro. Sou eu que sou responsável por mim. Tá? Então eu sei como é, porque eu já estive. E é sempre, pra mim também, é sempre um vigiar de hora de parar, hora de saber as minhas necessidades, hora de saber que eu preciso descansar. Porque aí sim eu entrego com o que eu tenho. Aí sim, porque eu tô inteira, porque eu tô cuidando de mim. E aí quando eu cuido de mim, eu troco de uma forma muito melhor. E outra, além disso, se eu tô me tratando bem, se alguém não tá me tratando, eu percebo muito mais rápido. Epa, peraí, você não vai me tratar desse jeito, eu não me trato assim, você não vai me tratar assim. Então a gente consegue se colocar, a gente não deixa ninguém fazer mal pra gente. Agora, quando eu tô me maltratando, quando eu tô me tratando de qualquer jeito, quando eu não tô ouvindo minhas necessidades, como é que eu vou primeiro pedir pro outro algo, se eu nem sei o que eu preciso? E como é que eu vou perceber
se esse outro é bom pra mim, se eu tô me fazendo mal, já. Tá bom? Faz sentido? Vamos começar a nossa meditação de hoje. Que bom, Val. Que bom, Aline, que tá fazendo sentido. Então vamos lá, gente. Encontre um lugar bem confortável aí. Pra gente começar, deixa eu ficar mais pertinho, que eu vou colocar a musiquinha. Então vamos lá. Encontre uma posição confortável. Sentada ou deitada. E feche os seus olhos suavemente. Respire pelo nariz. Vai sentindo o ar entrar. E vai soltando pela boca. Lentamente. Faça isso de novo. E vai sentindo o seu corpo relaxar. Em cada expiração. Sinta o contato do seu corpo com a cadeira ou com a cama. Perceba o apoio que você já tem agora nesse lugar que você está. Agora leve a sua atenção para o seu peito, para o seu coração. Exatamente nesse lugar que está o peso, que está esse aperto que você tem sentido há tanto tempo. E sem julgamento, apenas observe como esse peso se apresenta. Ele é um nó, ele é uma pressão, ele é uma sombra. Como ele se apresenta para você? E permita sentir esse peso, reconhecendo que ele está aí porque você tem sido forte demais. E diga para você: eu reconheço esse peso. Eu vejo você. E eu me permito deixar ir um pouco
agora. E imagina que esse peso que você sente, ele começa a se dissolver, como se ele fosse uma névoa que o vento vai levando embora. Sinta essa névoa se afastando, liberando o seu corpo, liberando o seu peito, liberando a sua mente. E a cada expiração, esse peso ele vai ficando cada vez menor, até que você sinta espaço, leveza, como um ar fresco entrando dentro de você. E agora, se por acaso algum pensamento de precisa ser forte ou algo assim vier, apenas observe sem julgamento e deixe ele passar, assim como as nuvens no céu. Agora visualize uma luz suave e quente que começa a brilhar dentro do seu peito. Essa luz é a sua vulnerabilidade, é o seu cuidado com você, é a sua verdade, é o que você sente sem esconder de ninguém. E deixa essa luz crescer, deixa essa luz preencher todo o seu corpo, o seu coração e a sua mente. Essa luz vai trazendo conforto, acolhimento e a permissão para que você se cuide, se respeite e se permita ser cuidada. E diga agora: eu mereço descansar. Eu mereço ser cuidada. Eu não preciso mais carregar tudo sozinha.
Agora vai trazendo a sua atenção de volta para sua respiração, sentindo o ar entrar e sair. Mova os dedos das mãos, os dedos dos pés. Vai despertando o seu corpo. Quando você se sentir pronta, abre os seus olhos. Trazendo com você essa sensação de leveza, de acolhimento. E lembrando que você não está sozinha. E que esse cuidado começa dentro de você. Fez sentido aí, gente? Me conta. Foi boa? Gostaram da meditação de hoje? Até eu aqui, quando eu tô fazendo a meditação com vocês, eu vou me conectando. Que bom, Aline. Que bom que vocês estão aqui se permitindo. Então vamos finalizar assim. Que bom, Val. Que bom. E lembrando que as meditações todas estão salvas de todas as semanas. Então, sempre é possível. Quero meditar para determinada coisa. Tem lá, né, as meditações. Veio um disparo de choro aqui. Deixa vir, não segure. É a hora que você entra em contato com essa vulnerabilidade que tá ali, né? Tá presa, tá tensa. E quando você relaxa, quando a gente medita, a gente acessa. Por isso que as meditações são tão legais. Parece que é só uma meditação, né? Não é uma constelação, mas ela tem muito poder. Porque a gente relaxa e a gente acessa aquele lugarzinho ali. A gente chega lá, a gente toca. E aí na hora que a gente toca, toda aquela tensão que tá lá, aquilo tá preso, guardado, ele... E às vezes vem na forma de um choro. E ao invés de, não posso chorar, não posso sentir. Deixa vir, deixa o choro vir, deixa isso tudo que tá aí dentro. Não acredito. Que travou. Travou pra vocês, gente? Travou? Voltou? Tá. Então é isso, né? A meditação faz isso. Aquilo que tá lá guardadinho, que às vezes a gente não acessa, a hora que a gente se permite... então tá. Na hora que a gente se permite acessar aquilo, a gente tira aquela camada. Então, o que vier, sem julgamento, deixa vir. Deu vontade de chorar? Chora. Deu raiva? Deixa a raiva vir. Deu uma alegria, uma excitação? Deixa os sentimentos. Principalmente para nós, mulheres, fortonas, fazedoras, que, né, tem a tendência a ir para a mente. A hora que a gente medita é a hora que a gente tira, né, essa carcaça de dor e a gente acessa esse lugar, tá bom? Então é isso. Se ficar alguma dúvida, a caixinha tá lá aberta, pergunte qualquer coisa que tenha ficado. Façam o teste se você não fez. Vejam o lugar que vocês estão hoje, porque o que eu falo que sempre eu acredito com muita verdade é: consciência é o que transforma.
Quando eu tenho a consciência que eu mudo isso dentro de mim. Tá bom? Um beijo, um bom final de semana para vocês e a gente vai conversando. Beijo e até!